Olá, eu sou Kleber Rocco e vamos continuar a aula 3 da disciplina de Logística, agora Gestão da Armazenagem. Então o objetivo da aula é aprender os elementos da gestão da armazenagem e como eles se relacionam. O texto base desta aula são os capítulos 11 e 12 do livro do Balloon, que estamos seguindo na disciplina. Então a gestão da armazenagem, vamos começar pelos elementos fundamentais da gestão da armazenagem. O primeiro deles é o posicionamento geográfico do armazém. Nós temos que decidir aonde instalar um armazém. E normalmente essa é uma decisão que está ligada à demanda. Posicionando o armazém num local que em certa medida minimize os custos de transporte. Porque se ficar longe da demanda, mais transportes vão ser necessários e esse custo vai aumentar. Estrutura física. Temos que decidir o tipo de armazém, a dimensão, o layout, e tudo isso está atrelado principalmente ao tipo de produto que vamos armazenar. Para cada produto, vai precisar de um tipo diferente. Para cada escala do armazém, a dimensão vai mudar e também o layout, dependendo do tipo de produto. Segurança. Podemos escolher uma segurança mais simples, se o armazém não requer uma proteção mais sofisticada, como, por exemplo, podemos ter necessidade de uma segurança armada, câmeras, se precisamos proteger aquilo que vamos armazenar. Estruturas especiais. Mais uma vez, depende do que vamos armazenar, precisamos ter algumas estruturas para atender às necessidades do produto. Por exemplo, armazenar leite, carne, frutas. A refrigeração é uma estrutura necessária. Então, depende do produto, vamos ter que lançar mão de estruturas especiais. Acesso. Precisamos pensar como que vamos acessar o armazém. Então, as docas, o número de docas, o tipo de docas, qual alguma característica especial que elas possam precisar, e os modais. Esse armazém ele vai ser atendido pelo quê? Pela rodovia, pela ferrovia, vai ser próximo de um terminal portuário. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Projeto da operação. Isso tem a ver com o fluxo dos produtos na estrutura. Não podemos ter entrada e saída de materiais pelo mesmo caminho. Possivelmente isso vai dar um conflito e vai ser bagunçado, e isso não é desejável. Então temos que planejar o fluxo do produto dentro do nosso armazém. E isso está muito ligado ao layout do armazém. E operações especiais. O armazém ele é um ponto estratégico na cadeia logística, que pode ter operações estratégicas acontecendo no armazém. Por exemplo, desconsolida a carga, consolida uma nova carga fracionada e depois distribui para rotas menores, diferentes cargas que foram consolidadas. Por exemplo, combinação. Chegam diferentes produtos e é consolidado num produto único que é despachado. Então o armazém tem esse papel na rede logística. E identificação dos itens do armazém. Tem uma sigla em inglês, SKU, Stock Keeping Unit. Essa sigla identifica precisamente o produto em suas características. Absolutamente tudo. Ingredientes, peso, cor, aroma, tudo. Não só no armazém, mas a indústria que produz, a indústria de manufatura, ela também usa essa sigla, SKU.
E ele é muito preciso. Por exemplo, 2 macarrões instantâneos. Se muda um tempero de um para o outro, são SKUs diferentes. E em um armazém, normalmente se usa códigos para segmentar, para classificar os produtos. Então, há uma série de critérios, há uma série de códigos. Então, aqui eu trago algum deles, por exemplo, classificar por valor, criticidade, ordem, quando foi adquirido, popularidade, a movimentação dentro do armazém, por aplicação, de um lado produto químico, do outro produto de alimento. Então, essa classificação é muito importante para a organização do armazém. E o endereçamento dos itens no armazém. O armazém, normalmente, ele é uma estrutura grande para armazenar muitos produtos. E aqui eu trago, por exemplo, um bloco, e nesse bloco, alguns nomes são dados para criar um endereço da onde o produto vai ser guardado. Então, por exemplo, tem as ruas. Aqui, rua A, rua B e rua C. E cada rua tem, por exemplo, os seus prédios. Então, a rua B tem de um lado o prédio 1 e do outro lado o prédio 2, a estante 1 e a estante 2. Também tem os níveis, que são as prateleiras, né? Onde vão colocar os pallets em altura. Então, aqui o exemplo tem o nível 1 ao 4. E as colunas, também de 1 ao 4, né, em profundidade. Então, eu trago 2 exemplos. Né? O produto B1, 4, 2. Então, ele está na rua B, na estante 1, no nível 4, lá em cima, na coluna 2. Né? Não na primeira e na segunda coluna. E outro item C2, 3, 4. Então, ele está na rua C, na prateleira 2, no nível 3, no terceiro andar, e na coluna 4. Tá claro? Esse é um exemplo de endereçamento, mas o endereçamento pode ser muito mais complexo do que esse exemplo. E tipo de armazém? Há vários tipos de armazém e eles são atrelados ao tipo de produto que vamos armazenar. Então aqui tem 5 exemplos. Armazém graneleiro para sólidos, por exemplo, armazenar milho, soja. Silo-tanque para líquidos, armazenar óleo, combustíveis. Câmaras frias, por exemplo, para armazenar carne, frutas. Armazém com porta-pallet, são essas estruturas que são muito comuns, que vamos ver a seguir, que armazena pallets e os produtos estão sobre o pallet. Armazéns de produto especial, por exemplo, aqui é um armazém de bobinas. Então tem essas bobinas, que pode ser de fio, conduíte, e aqui é uma estrutura especial para armazenar um produto especial. Então, estrutura da armazenagem. Então, aqui eu trago o exemplo do porta-pallet, que é muito comum. Então, são estruturas normalmente metálicas, pode ser tubular ou vigas. São estruturas bem fortificadas. Depende do projeto, pode alcançar alturas bastante elevadas, acima de 10 metros. Tudo depende do equipamento da empilhadeira que vai trabalhar nesses armazéns. Aqui são os pallets, em que os produtos são colocados sobre o pallet. Normalmente você tem um envoltório plástico para dar estabilidade nesse produto. E as medidas, tem 2 principais que são utilizadas no país, que é a medida do Europallet, 1 metro por 80, né? E do Brasil, o pallet brasileiro, 1 metro e 20 por 1 metro e 20. A altura normalmente é 15 centímetros, então isso é a estrutura porta-pallet tradicional. Tem porta-pallet tradicional tem a desvantagem que tem que ter um espaço razoável para a manobra da empilhadeira, e o limite de altura está atrelado principalmente ao tipo de empilhadeira que vai ser utilizada. Empilhadeiras conseguem 4, 5 metros, ou até aquelas mais
aquelas que alcançam alturas maiores, como 10 metros. Tem esse exemplo, é o porta-pallet corredor estreito, com empilhadeiras trilaterais. Então, são empilhadeiras especiais que sobem e descem sobre uma estrutura, elas não fazem manobra. Quem manobra são os garfos da empilhadeira. Então, eles rotacionam, e então não tem manobra, então é mais fácil a operação e o espaço entre as prateleiras, entre os porta-pallets, é menor, fazendo que o corredor fique mais estreito. Óbvio que tem um investimento importante para sair do convencional para migrar para empilhadeiras trilaterais. E um avanço disso são os transelevadores. Então, nessa imagem pode ver, há um trilho, o transelevador ele segue esse trilho. Normalmente, esse tipo de estrutura, né, o espaço do corredor é bem estreito. Esses transelevadores eles são controlados por software, por algoritmos. Então, eles buscam a mercadoria de maneira rápida, sem ficar procurando, porque existe um endereçamento preciso para ir buscar. E as alturas são bastante elevadas, pode 30 metros de altura, pode criar sistemas de armazenagem com porta-pallet para transelevadores. E aqui mais dois exemplos, ao porta-pallet autoportante, é uma estrutura que se autossustenta, e a vantagem dela é que ela elimina, né, não precisa ter a alvenaria, fazer a construção do armazém, das paredes. E essa porta-pallet autoportante pode chegar a dimensões muito grandes, 30 metros, facilmente. E é modular, você consegue desmontar uma parte, montar outra parte de outra forma, conforme desejar. E aqui, porta-pallet móvel, né, ou deslizante. Então, esse porta-pallet ele tem rodas, né, tem rodinhas embaixo, e você pode organizar o seu armazém movimentando esse porta-pallet, essas colunas. São porta-pallets que requerem maior investimento financeiro, né, tem essa vantagem dessa modularidade, né, porém tem uma limitação em altura, por causa do peso do projeto das rodinhas. Então aqui tem mais dois exemplos, né? Tem a estrutura cantilever, que são como braços para itens que são mais longilíneos. Aqui, por exemplo, parece ripas de madeira. Aqui tem uma estrutura flow rack, que são gavetas, muito comum no armazenamento de pequenas peças, um parafuso, que o acesso é um acesso manual. E na indústria automotiva, esse tipo de estrutura é muito comum para alimentar a linha de produção. Então, de um lado se alimenta, do outro se retira. E fluxo de produtos na estrutura. Então, o primeiro é o sistema drive-in. Então, esse sistema, a colocação e retirada dos materiais, ela ocorre pelo mesmo corredor. Então, tem uma vantagem de diminui corredores, então acaba tendo melhor aproveitamento do espaço de estocagem, porém limita o acesso aos materiais. E acaba forçando que a rotatividade siga a política LIFO, em inglês Last In, First Out. Então, o último que entra é o primeiro a sair. Então, esse tipo de... é como no elevador, né? O último que entrou, ele é o primeiro a sair. Então, tem uma desvantagem para, por exemplo, produtos que são perecíveis. Esse sistema não é adequado. Tá? E tem o sistema drive-thru. Abastece por um corredor e retira para o outro.
Então tem a desvantagem da necessidade de mais corredores, então diminui a área útil de estocagem, porém a rotatividade segue a política FIFO, First In, First Out. Então o primeiro que chega é o primeiro que sai. Principalmente porque se abastece de um lado e se tira do outro. Então, dessa forma, né, tem uma dinâmica maior do que o sistema drive-in, e a ocupação média das posições normalmente é menor do que a drive-in. É mais rápido, é mais dinâmico esse sistema. Tem o sistema pushback. Esse sistema, os pallets deslizam sobre os trilhos. É um sistema bem compacto que permite acesso a qualquer nível. Porém, a rotatividade também segue a política LIFO. Então, né, last in, first out, o último que chegou é o primeiro que vai ser tirado. Então, produtos como, por exemplo, eletrônicos que não têm validade, esse tipo de estrutura de armazenagem, de sistema de armazenagem, ele é bem apropriado. E sistema flow hacking. Aqui, né, os hacks com as bandejas, né, para movimentações manuais. Facilita o picking, né, a retirada para abastecer linhas de produção. Rotatividade segue a política FIFO, First In, First Out. Então aqui de um lado tem um operador que abastece, do outro tem um operador que retira esse produto. E o layout? Então, layout tem que ser muito bem estudado, mas de uma forma geral, todo armazém tem uma área de carga e descarga, tem a área de recebimento, para fazer a documentação, por exemplo. Do recebimento vai para a área de armazenagem, para a estocagem. Quando esse produto é pedido, ele passa para a área de preparação e depois ele vai para a expedição para sair. Então, de uma forma geral, todo armazém tem, uma forma geral, tem essa estrutura. E aí tem as particularidades. Considerações sobre o layout. Então, a primeira coisa é a compatibilidade de produtos. Não podemos misturar produtos que não se podem misturar. Por exemplo, produtos químicos que eventualmente sejam voláteis e os gases podem ter reação química, alimentos colhidos em épocas diferentes, com níveis de maturação diferentes. Não podemos misturar isso. Então, no layout tem que prever essa separação desses produtos. Da mesma forma, atenção à validade. Quando pensar no layout, pensar, esse aqui são lotes mais novos, esses são lotes de meia-vida, esses são lotes mais antigos, para que o acesso a eles seja facilitado e possa evite que ocorra uma mistura, por exemplo, de produtos com diferentes validades. Permanência em estoque. É importante observar que tem produtos que têm mais giro no estoque. Então é conveniente que ele seja posicionado numa região do armazém de mais fácil acesso, no qual ele é abastecido e é retirado de maneira mais facilitada. Pelo contrário, tem produtos com giro de estoque muito baixo, que ficam muito tempo no estoque, e aí é conveniente que seja estocado numa região lá sem muito movimento, sem muito acesso, porque não precisa ter acesso a esse produto com tanta frequência. Distância e frequências na movimentação de materiais. Então isso é muito importante. Por exemplo, aqui eu trago do livro do Balloon vista aérea de duas alternativas de layout. Então, para a mesma área, temos disposições diferentes das prateleiras. E vejam que a distância dos corredores ela é diferente. Então, depende do fluxo, da movimentação desses materiais, você pode percorrer uma distância maior ou menor, dependente do layout escolhido. E na literatura, já existem modelos que determinam o layout considerando a frequência de movimentação desses materiais, até mesmo com vários tipos de restrições.
Tá? E acesso ao armazém. O projeto das docas. É importante determinar quantas docas, quantos acessos esse armazém vai ter. E se essas docas necessitam de alguma estrutura especial, por exemplo, aqui, essa doca ela tem uma inclinação, né, para que o caminhão ele estacione e a carroceria, né, o baú, fique numa altura que, por exemplo, dê acesso a uma empilhadeira entrar dentro do baú, dentro da carroceria. Então, isso é um projeto que tem que ser considerado. Por exemplo, aqui é possível ver cortina, uma cortina para evitar o escape do frio. Então, isso daí, aqui é uma porta de um armazém refrigerado, para não escapar o frio, quando o caminhão encosta, essas cortinas protegem disso, de escapar o frio. Então, tudo isso tem que ser considerado no projeto do armazém. E operações especiais. A primeira é o cross-docking. Essa é uma operação estratégica, muito utilizado nos armazéns, numa rede logística. Então, aqui, por exemplo, tem um caminhão que vem de um fornecedor, um caminhão que vem de outro fornecedor e um caminhão que vem de outro fornecedor. Eles vão para o mesmo armazém, as cargas são descarregadas, são separadas, depois são consolidadas novas cargas, são feitas novas cargas para que cada uma siga para o seu itinerário, para diferentes clientes. Então, essa é uma operação comum nos armazéns. Há modelos de otimização que tratam disso para otimizar essa operação. Ele é muito importante, ela é muito estratégica. E outra operação especial, por exemplo, é a combinação. Então, pensem, por exemplo, um fornecedor de arroz enviando a sua carga, um fornecedor de feijão enviando sua carga e um fornecedor de óleo e outros produtos. Lá no armazém, esses produtos eles são organizados para formar, por exemplo, a cesta básica. Então, existe uma combinação para formar um determinado produto. Isso é uma operação especial. Bom, finalizamos essa aula. A próxima aula vamos falar de gestão de estoques. A leitura antecipada são os capítulos 9 e 10 do livro do Balloon. Muito obrigado e até o próximo encontro.